Seja muito bem-vindo, Gaules aqui, mais um vídeo, e hoje eu vou falar, sobre essas premiações, tá vendo? Premiações, como funcionam as premiações no esporte, no mundo do esporte eletrônico. Esse é um tema que eu abordo também no meu curso e muita gente me perguntou, muita gente manda mensagem através das minhas redes sociais que estão aqui, detalhe maior para o Facebook, que eu mudei de Ale Gaules para Gaules recentemente, e no Instagram também, onde eu faço uma série de stories lá, todos os dias praticamente aquilo lá virou um vlog pessoal, e o pessoal me manda dúvidas, sugestões de quais vídeos, quais as principais perguntas que o pessoal tem, e uma das principais perguntas é: como funcionam? É uma história de bastidores, como é que funcionam? Às vezes não é todo mundo que sabe, todo mundo tem curiosidade, ver os times hoje. Antigamente as premiações eram assim, esse daqui foi por ser campeão latino-americano, ganhava US$ 5.000 o time inteiro. Hoje as premiações não são mais US$ 5.000, são 50, US$ 500.000, US$ 5 milhões, US$ 20 milhões, mais de 20, como no The International, por exemplo, e muita gente não sabe como que funcionam as premiações. Bom, tudo parte do princípio que é um acordo. Existem diversos tipos, diversas formas que os times trabalham. A vantagem, no meu curso eu também falo sobre as vantagens e desvantagens de você criar o seu próprio time e de você participar de um time, entrar em um grande time. Normalmente um grande time um time já estabelece uma premiação. A primeira questão de tudo é, normalmente você não recebe esse valor integral. É muito importante você saber que, dependendo de onde você mora, da sua localização, do seu país, você tem impostos sobre essa premiação, então assim, ela já tem, normalmente o governo já fica com uma parte dessa premiação. Vamos partir da premissa que você receba essa premiação integralmente, que a gente não esteja falando de premiações gigantescas, mas serve para as gigantescas ou serve para as pequenas. Tudo depende do acordo que você tem com o seu time. Tem muitos os times que eu trabalhei, por exemplo, o G3X era um time que eu participei da fundação e que eram de 5 jogadores. A gente dividia a premiação, obviamente, em 5 e muitas das vezes a gente dividia também com o nosso manager que a gente teve, que era o Apoca, ou outras pessoas que ajudaram o G3X na época. Tinha vez de a gente ganhar computador mais monitor e aí a gente chegou e deu um dos monitores, um dos computadores para a pessoa que tinha ajudado a gente na época, que foi o TC. Então, assim, tudo varia de acordo quando você tem uma flexibilidade, uma chance maior de determinar. Quando você cria o seu próprio time, você pode definir isso. Dentro das grandes organizações, aí é um acordo de uma para uma. Muitas vezes você tem organizações que fazem essa divisão fixa. Então, por exemplo, como era no caso do MBR, onde 50% do valor da premiação ia para a organização, e isso era uma forma dele também manter a organização. Não pense que é um dinheiro que vai para o bolso da organização e não retorna para o jogador. Na maioria das vezes é um dinheiro que vai para o bolso da organização e ajuda ela a justamente reinvestir e manter o projeto. Então, às vezes você pensa, putz, o cara ganhou lá US$ 500.000 e foi US$ 250.000, metade disso foi para a organização. Você pode ter certeza que essa organização, ela muitas vezes dá uma estrutura e fornece condições para que esse time realmente exerça, tenha um bom rendimento e consiga assim ganhar os campeonatos. No caso do MBR era assim, era 50% do MBR e ele muitas vezes, o Paulo Veloso muitas vezes pegava esse próprio dinheiro e reinvestia em treinamento, em bootcamps, melhora de salário e por aí vai. Então hoje dentro do mercado tem muitas organizações que ainda trabalham com esse formato de 50-50, tem organizações que trabalham no formato de que é quase uma meritocracia. Por exemplo, se você ficar em primeiro lugar, eu vou ficar com 10%, 20%, 30% da premiação. Se você ficar em segundo lugar, eu vou ficar com 50% da premiação, e aí vai. Então, dependendo do lugar do ranking que você atinge em determinado campeonato, você tem uma premiação que varia com o rendimento que você teve. E fora tudo isso, ainda tem um acordo entre os jogadores que normalmente recebem, nas grandes organizações. Você pode ter esse acordo organização
e jogadores, e aí fora isso você tem as pessoas que ajudam, que é o coach, que é o manager, que são outras pessoas que muitas vezes também entram nessa divisão do bolo. Então muitas vezes o time ganha lá $1 milhão, e aí de repente você tira o imposto disso, já cai, já reduz bastante. Aí fora isso você divide esse valor com a organização, então também já reduz bastante. Quando vai fazer a divisão, normalmente não é mais apenas entre os 5 jogadores, tem o manager ou o coach envolvido, então já reduz mais. Então é tudo uma questão de negociação, por isso que é muito importante você deixar tudo claro, você deixar as claras quando você for entrar numa organização, você vê como funciona esse padrão. Quando você for criar, às vezes você está querendo criar, às vezes você está nesse vídeo porque você tem uma organização e você quer saber como funcionam, é exatamente isso, você tem que colocar uma balança, criar uma balança e fazer com que seja justo, porque tanto o jogador está prestando um bom serviço, está prestando um serviço ali para o seu nome, para a sua organização, quanto a organização também está ajudando o jogador a criar, criar elementos, criar formas de desempenhar melhor. Então, muitas vezes não é um jogo que tem vilões ou mocinhos, é simplesmente como funciona o mundo das premiações dentro do esporte eletrônico. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Tudo isso, mais uma vez, vai depender da forma com que cada um trabalha, da forma com que cada um impõe o seu estilo, o seu contrato. Os grandes times, as grandes organizações têm contratos com os jogadores, e em uma conversa muito bem clara e muito bem definida logo de entrada, você vai ver que você não tem estresse nenhum com isso. É algo normal, é algo que o mercado, os jogadores profissionais já estão acostumados a trabalhar dessa forma, a saber de todas essas divisões, e é o jogo que segue. Então, você, nesse vídeo, acabou de descobrir como é que funcionam as premiações no esporte. Se ficar alguma dúvida, se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tiro sua dúvida. Grande abraço, te espero no próximo vídeo. Até lá!